Olá galera, eu sou a Verônica Pedrosa, criadora do canal Crimes Franceses. Se você já é da casa, já conhece meu trabalho, já passa aqui, deixa o seu like, seu comentário. Obrigada pela sua presença aqui hoje mais uma vez. Se você está chegando novo, se você está chegando nova, seja muito bem-vindo, seja bem-vinda. Já fica sabendo que esse canal aqui é mais um bate-papo, uma conversa, pra gente saber que as pessoas são uma caixinha de surpresa e infelizmente a gente não conhece ninguém. Então abra seu olho, cuide da sua segurança, porque ninguém vai fazer isso no seu lugar. Caso de hoje, minha gente, é o caso do Laurent Tarlève. Então imagina só, você organiza a noite mais romântica do ano para sua companheira. Você compra flor, compra um champanhe, separa um presente legal e antes mesmo da meia-noite chegar, você perde sua vida, você não está mais vivo. Foi exatamente isso que aconteceu com o Laurent Tarlève. Numa noite que devia ser a comemoração, do Dia dos Namorados, virou o fim da vida dele. Essa história se passa aqui no norte da França, numa cidade pequena chamada Loiron-Rouillé. Um pouco mais de 280 quilômetros da capital Paris e com mais ou menos 2.700 habitantes. É um lugarzinho pequeno, onde a vida passa devagar, todo mundo se conhece e nada de muito grave costuma acontecer. Foi justamente nesse cantinho tranquilo que essa história, de suspeita, veneno e dúvida vai se desenrolar. O Laurent ele tinha 46 anos na época. Ele vivia com a companheira dele, a Sônia, na casa do casal nessa cidadezinha. Não sabemos muitos detalhes da rotina dele, mas dá para imaginar uma vida simples, de interior, ao lado da mulher que ele amava. Ele era um homem de meia idade, numa relação de anos, morando numa cidade pequena, do tipo que não costumava virar notícia. Ele era um cara discreto, numa boa, vivia a vida dele. Na noite da morte do Laurent, em fevereiro de 2017, ele só queria comemorar uma coisa com a esposa dele, o Dia dos Namorados. Aqui o Dia dos Namorados é no dia 14 de fevereiro. Ele tinha organizado tudo, gente. Comprou um presente, umas rosas, uma garrafinha de champanhe, colocou para gelar. Então, ele estava ali esperando a Sônia, para abrir essa garrafa de champanhe e comemorar com ela esse Dia dos Namorados. Uma noite de casal, tranquila, sem nada de especial acontecendo ali. Só que por volta das 8h30 da noite, tudo mudou. O Laurent ele desmaiou, caiu sem sentidos no sofá da sala. E o que devia ser uma noite de romance virou de repente uma cena de desespero, A Sônia ela ligou para os bombeiros contando que o companheiro tinha perdido a consciência. Ela não sabia o que fazer. Só que aí já começou o primeiro ponto estranho dessa história. Quando os bombeiros eles chegaram até a casa da Sônia, casa do casal, eles chegaram rápido. Eles bateram na porta e ninguém atendeu. Eles ficaram ali batendo, chamando, sem resposta nenhuma. Eles chegaram até a pensar, que era uma outra casa, um outro lugar que estava no endereço errado. Foi somente uns 10 minutos depois que a Sônia abriu a porta numa boa. Então, os bombeiros acharam isso estranho, Ele ligou falando que tinha alguém passando mal, a gente chega, demora 10 minutos para abrir a porta? Ok, anotaram isso e foram fazer o que eles tinham que fazer. Quando eles entraram, eles encontraram o Laurent caído no sofá, sem sentidos. Ele estava tombado assim para o lado. Tentaram reanimar ele ali mesmo, mas não teve jeito. O médico que chegou junto com a equipe de resgate, confirmou a morte. E a explicação inicial foi parada cardíaca. Só que um dos bombeiros que estava na cena ali reparou em algo que não fechava muito a história. Ele comentou depois, durante a investigação, que o Laurent ele não tinha uma aparência de alguém que tinha acabado de sofrer uma parada cardíaca há apenas 10, 15 minutinhos. Ou seja, para o olhar de quem estava ali, aquilo já vinha de mais tempo. Não fazia só 10, 15 minutos, não, que ele tinha sofrido essa parada cardíaca. E foi esse detalhe, essa desconfiança de quem chegou primeiro no local e viu o Laurent, que fez a investigação começar cheia de dúvidas e buscando vários e vários detalhes.
No começo da investigação, ninguém estava pensando em crime. A primeira leitura, né, do que estava acontecendo ali foi uma morte natural, um coração que parou do nada. O problema é que os pequenos detalhes eles iam se acumulando um em cima do outro durante a investigação. A demora estranha da Sônia para abrir a porta, essa aparência do corpo aí que não fazia 10, 15 minutos que ele tinha perdido a vida, que uma parada cardíaca aconteceu e não batia muito com o horário que a Sônia contou. Tudo isso, né, começou a se juntar e os investigadores começaram a ficar com aquela sensação incômoda de que a versão da Sônia estava com peças faltando. A Sônia ela foi ouvida pela polícia, né, ainda na noite da morte do Lohan. E aqui vem outro momento e tanto nessa história. Sem que ninguém tivesse perguntado nada, ninguém tivesse feito nenhuma acusação, a Sônia, ela soltou do nada a seguinte frase: eu não vou ser acusada de assassinato, né? Então você imagina só a cara do investigador, né, que estava ali questionando ela, interrogando, ouvindo isso de alguém que até aquele momento era só uma companheira que tinha, né, ligado pedindo ajuda porque o marido perdeu a consciência. Ela ainda completou dizendo que, se quisesse mesmo dopar o Lohan, ela teria lavado os copos que estavam em cima da mesa. Ela falou isso na hora do interrogatório, gente. Só que os copos que estavam em cima da mesa, nenhum tinha sido lavado. Os investigadores, óbvio, eles começaram a pegar todas essas coisas para análise. E os investigadores encontraram ali na casa esses copos onde o casal tinha brindado, né, com champanhe, e um deles tinha resíduo de comprimido no fundo. E tinha também remédio espalhado em cima da mesa. Foi feito um exame, né, para ver tudo isso e isso confirmou a suspeita dos investigadores. No copo, talvez, do Lohan, foram encontrados 4 remédios diferentes, todos em doses muito acima do normal, algumas até em nível considerado tóxico. Eram remédios que o próprio Lohan ele tomava por indicação médica, prescrito, né, tinha a receita médica e tudo. Ou seja, não era um veneno estranho trazido de fora, era o remédio de uso dele no cotidiano, só que numa quantidade que o corpo não aguentou. E aí a pergunta ficou no ar, né? Como aquilo tudo foi parar dentro do copo de champanhe que o Lohan bebeu naquela noite? Porque não tinha como ser sem querer. Ele tomava esse remédio no cotidiano, esses 4 remédios. Uma dose errada de um dos 4 remédios, tudo bem, às vezes acontece. Você toma 2 errados, pensando que era um dos outros remédios, tal e coisa e tal. Mas 4 remédios diferentes, todos em quantidades acima do normal, ao mesmo tempo, dentro de uma taça de champanhe, isso, para os investigadores, não era coincidência, não. E os peritos, né, que fizeram essa análise deixaram essa informação bem clara no laudo. Durante a investigação, a polícia chegou a suspeitar de mais alguém além da Sônia. Começaram a estudar, né, analisar a vida da Sônia. Ela tinha um caso, gente, com outro homem. E por um tempo, os investigadores, né, eles chegaram a levantar a hipótese de que os dois tivessem armado tudo isso para tirar a vida do Lohan. Só que, com o passar do tempo, as provas contra esse homem aí, né, não se sustentaram, o amante da Sônia. Ele acabou sendo liberado da investigação sem nenhuma acusação, ele tinha um álibi perfeito. E a partir dali, toda a suspeita recaiu sobre a esposa, a Sônia. Entre a morte do Lohan e a prisão da Sônia se passaram 2 anos inteiros. Foi um tempo, né, para toda a investigação acontecer, as análises, perícia, né, laudos todos. Foi somente em 2019 que a Sônia foi presa preventivamente, ficando detida enquanto o processo seguia o seu rumo. Durante todo esse tempo, ela nunca deixou de dizer que ela era inocente.
Quando a justiça, né, foi reconstruindo o perfil da Sônia, veio à tona um retrato bem complicado dessa mulher. A própria defesa descreveu a Sônia como uma mulher com histórico de alcoolismo, com quadro de depressão e uma dependência emocional forte. Falaram também de tendências que iam de momentos de euforia a episódios de depressão profunda. A Sônia mesma admitiu durante, né, as investigações que ela tinha mentido sobre alguns diplomas que ela dizia ter. Ela confessou também que num período, né, em que ela trabalhou no hospital, ela chegou a roubar uns medicamentos por lá. Ela nunca negou ter servido a taça de champanhe para o Lohan na noite aí que eles foram comemorar o Dia dos Namorados. Essa parte ela sempre admitiu. O que ela negava com todas as forças era ter colocado qualquer coisa a mais ali dentro do copo dele. Para a defesa da Sônia, esse retrato todo, né, era na verdade um argumento a favor da inocência dela. O próprio advogado disse aos jurados, né, que a fragilidade dessa mulher não rima com culpa. Ou seja, ser uma pessoa doente e instável psicologicamente não significa ser uma assassina. E é justamente nesse ponto que mora o coração dessa história, viu, gente? Não teve confissão. A Sônia nunca confessou. Não teve uma testemunha vendo ela colocar remédio na bebida do Lohan. O que teve foi um conjunto de evidências. Os comprimidos no copo, o remédio, né? Os 4 remédios em doses altas, somente ali no copo do Lohan, a demora da Sônia para abrir a porta, isso ela nunca explicou por que ela demorou tanto tempo para abrir a porta para os bombeiros, a fala estranha dela na primeira noite ali, onde ela estava sendo interrogada. Então, um quebra-cabeça, né, foi sendo montado ali, vários pedacinhos, até a história fechar por completo. O motivo, esse nunca ficou claro. Ninguém confirmou se era uma questão financeira, se era porque ela queria, né, continuar com o caso extraconjugal, se era o próprio quadro emocional dela que tinha piorado até esse ponto. A investigação não trouxe uma resposta definitiva para essa pergunta. E é importante contar isso, né, desse jeito aqui, sem inventar um motivo que a justiça ela foi feita, mas ficou essa dúvida, por que isso aconteceu com o Lohan? Quase 5 anos depois da morte do Lohan, o caso foi finalmente julgamento, né, em novembro de 2021. O julgamento durou 2 dias. A Sônia, que já tinha na época 52 anos, ela estava ali respondendo por um crime que ela poderia pegar até 30 anos de prisão. A promotoria do caso pediu 20 anos e disse que também queria um acompanhamento médico obrigatório, né, porque ela tinha sérios problemas ali psicológicos, se ela fez o que fez. Do lado da defesa, o advogado da Sônia pediu absolvição. Ele tentou mostrar aos jurados uma mulher frágil, doente, mas não necessariamente culpada. Lembrou que ela não era um caso de mulher que envenena o marido para roubar dinheiro, essas coisas. E ele insistiu bastante numa palavra, ele sempre falava em dúvida. A gente está com dúvida aqui, não tem como provar que foi ela, só tinha ela na casa, tudo bem, mas não tem como provar, e se foi ela estava num momento de perturbação. Isso aqui é um caso, né, de psicológico, ela não pode ser presa, ela tem que ter um acompanhamento psicológico. Então ele insistia muito nisso, o advogado de defesa. Para ele, né, ele falava sempre, existem dúvidas demais nesse processo para a gente julgar essa pessoa aqui. O advogado dela, ele também tentou negociar com os jurados, né, levar para o lado do coração, dizendo que ela não era tão fria. Ele disse que ela não poderia ser considerada uma viúva negra que mata o marido e depois vai embora. Não, ela era uma pessoa doente psicologicamente. Mas no final, a pena da Sônia veio, ela foi considerada culpada sim, e a pena foi de 20 anos de prisão. O juiz, que presidiu o julgamento, ele explicou que várias provas apontavam para ela e não tinha como ela correr. A família do Lohan, eles acompanharam tudo bem de perto durante o processo, durante boa parte de todas as investigações e também durante o julgamento. Os irmãos e a cunhada, eles só se juntaram mesmo na hora do julgamento, né,
para realmente estarem a par de todas as informações. E quando o veredito veio, né, de culpado, a família, eles receberam essa notícia com alívio. O advogado que representava o Lohan, ele contou que a família ficou satisfeita, mesmo lamentando, né, que a Sônia nunca admitiu esse crime. Até onde as informações públicas mostram, minha gente, não ficou confirmado, né, que a Sônia recorreu da decisão. Ela não recorreu, não pediu um segundo julgamento. O que se sabe é que ela está cumprindo a pena que ela recebeu, né, depois do último julgamento. Para uns, essa mulher, ela é uma mulher perturbada que cometeu um crime silencioso dentro da casa dela. Para outros, alguém que está condenada em cima de uma dúvida horrível, sem prova definitiva, e talvez o Lohan fez isso com a própria vida dele, porque ele estava a fim de tirar a própria vida. Ninguém sabe. E talvez, né, isso seja o que mais incomode nesse caso. Normalmente a gente espera que a história termine com uma confissão, um motivo claro. Eu fiz por causa disso e aqui não teve nada disso. Ela está presa porque todas as provas apontam para ela, mas ela nunca confessou. Então, né, esse foi um caso aí de um casal que estava tentando brindar, comemorar uma data especial. Um homem não sobreviveu essa noite e essa mulher, até onde se sabe, né, ela fez o que fez com esse marido, mas o motivo até hoje não se sabe. Então, minha gente, esse foi o caso do Lohan, uma história que começa com flor, champanhe, dia dos namorados, bastante romantismo e termina com uma família de luto, né? E um tribunal inteiro tentando reconstruir anos depois o que realmente aconteceu dentro daquela casa. E, infelizmente, a gente não conhece ninguém, né? Como eu sempre falo, nem mesmo quem dorme com a gente na nossa cama, do nosso lado. O Lohan confiava nessa mulher, fazia anos que eles estavam juntos, ela tinha amante, ela tinha os problemas psicológicos dela, ele confiava nela, mas ele estava dormindo com a cobra, né? E o que você acha que aconteceu nesse caso? Conta pra mim. Você acha que essa esposa, ela realmente dopou o marido até a morte, ou esses remédios foram consumidos de forma errada pelo próprio Lohan? Me diga aí nos comentários que eu quero saber. Muito obrigado pela sua presença até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!